Simpósio. O dizimista. Final. O dízimo foi ressuscitado por meio dos concílios regionais de Tours, 567, e Macon, 585. Entretanto, foi somente com o imperador Carlos Magno, 779, que o tributo passou a ser veiculado pelos corredores das igrejas na Europa. Ele também subdividiu a arrecadação dos pagamentos em 3 partes iguais, destinada à igreja paroquial, ao pároco e aos pobres. A princípio, o bispo não deveria receber nenhuma remuneração como pontuavam os concílios anteriores, talvez esta fosse a preocupação do segundo concílio de Nicéia destacado anteriormente. Desta forma, o dinheiro provavelmente ganhou espaço no coração dos abades e uma disputa com o clero acirrou duros debates por quem deveria ter autonomia sobre os valores arrecadados. Por esta razão, o detrimento causado por esse sistema abriu novos caminhos para a corrupção interna que permitiu manchar várias páginas do cristianismo no passado e no presente por conspirações, indulgências, luta pelo poder e pela posse dos dízimos. Um possível comportamento que ainda se faz presente virtualmente nas denominações. Mas que relação tem o Evangelho com o dinheiro? Pode o homem modificar a lei do Eterno genericamente para o interesse alheio? A Igreja do Novo Testamento contempla um grupo de pessoas ou foi amortizada para um parâmetro de tijolos? A história de Constantino, 285 a 337 d.C., abre uma página tenebrosa na história da cristandade. Foi ele quem iniciou a construção dos edifícios eclesiásticos. Viola, 2005, página 49. Constantino foi o útero que gerou os primeiros templos para os cristãos na história e o sistema de dízimo na Nova Aliança. Sua gestação entra em cena nas vésperas da batalha quando viu uma suposta cruz no céu com as palavras escritas em latim: "Com este símbolo vencerás". E assim aconteceu. Constantino derrotou o imperador Maxentius na Batalha da Ponte de Milvio, perto de Roma, no ano 312 d.C. E quando se tornou imperador romano em 324, começa a ordenar as construções das igrejas. Os edifícios das igrejas construídas por Constantino eram desenhados exatamente conforme o modelo da basílica, segundo o estilo dos templos pagãos. Com assentos extremamente confortáveis para acomodar as pessoas dóceis e passivas que presenciavam os eventos. Esta foi uma das razões pelas quais Constantino escolheu o modelo da basílica. No centro do edifício ficava o altar, o que hoje é chamado de púlpito. Em frente ao altar havia a cadeira do bispo chamada de cátedra. O poder e a autoridade repousavam nessa cadeira. Os anciãos e diáconos se sentavam em ambos os lados. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possui cadeiras especiais para o pastor e seus auxiliares situadas sobre a plataforma atrás do púlpito. Assim como no caso do trono do bispo, a cadeira do pastor geralmente é a maior. Tudo isso são vestígios da basílica pagã. Viola, 2005, página 52 a 54. A estrutura do sistema denominacional moderno tem sua herança em Constantino e não nos moldes do que foi deixado pela Igreja Apostólica, ou seja, as liturgias das igrejas cristãs é de herança do paganismo seguindo seus modelos com pequenas modificações. Não existem registros bíblicos ordenando os cristãos a construírem templos. Portanto, essas referências não só identificam o comportamento desse organismo como dão a atribuição devida para a Igreja. Embora a proposta do paganismo tenha uma disposição para modificar essa ideologia, qualquer estudante de história poderá observar que a operação eclesiástica criada por Constantino tem se distanciado dos moldes de uma maneira absolutamente oposta do padrão que foi deixado pelo Novo Testamento. Assim, encontramos a matriz ideológica desse movimento em Constantino e jamais na Bíblia. A influência pagã foi quem redefiniu pelos seus costumes uma nova estrutura eclesiástica na história do cristianismo universal, católico e evangélico. Observemos que a verdadeira igreja deixada por Cristo nunca precisou herdar o nome de algum movimento ou de placa, de púlpitos ou pias batismais, de fardas ou posições sociais, de órgãos públicos ou atos políticos, de tradições ou liturgias, de dinheiro ou poder, de governos ou liturgias institucionais para manifestar sua fé. Infelizmente,
Nem a reforma ou muito menos as igrejas que surgiram depois não tiveram interesse em restaurar os verdadeiros costumes apostólicos, uma identidade que ainda continua distante dos padrões bíblicos. Fonte: www.reformagem.org. Colaboração: Eurias Rodrigues Carneiro.